será a minha família, debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ter meu lar na presença do Senhor. A minha família, debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ter meu lar na presença do Senhor. Pega suas mãos aos céus e declare: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos. Olá, amigos, olá, meus irmãos que estão em casa nos assistindo. Estamos aqui mais uma vez para honrar o nome de Jesus Cristo. Como vocês têm nos acompanhado, nós estamos celebrando o mês da família. E queremos convidar você que tem a sua família. Se nós estamos vivos, se nós chegamos aqui, como eu tenho repetido, é porque tivemos alguém que cuidou de nós, alguém que investiu tempo em nós, da sua forma, alguns usando as melhores práticas, outros nem usando tão bem as melhores práticas. Mas se você está vivo, se você já está na sua fase de infância, adulto, adolescência, idoso, você é um vencedor, porque você suportou todas as agruras da vida e aí está. E a maior parte, que assim espero que tenha uma família, tenha um privilégio de ter uma família, de ter um lar, você é um felizardo. Às vezes nós vivemos uma vida muito azeda, a gente reclama de um monte de coisa, mas a gente ao nosso lado tem tanto privilégio. A gente tem um pai, tem uma mãe, a gente tem o privilégio de ter uma casa onde morar, ter uma cama onde dormir. E às vezes a gente deixa de ver as coisas boas que nos estão cercando, e a gente vira resmungão. Mas o grande presente que nós temos, que cada um de vocês tem, é a família. E se essa base da sociedade for destruída, destituída, nós teremos uma sociedade defeituosa, uma sociedade problemática, porque não tem base. E a família nasceu em primeiro lugar no coração de Deus, é um projeto de Deus, não é um projeto do homem. Então nós entendemos que aquilo que a gente reserva um tempo como memorial, como lembrança, são coisas que fazem sentido na nossa vida, que a gente precisa lembrar dela o tempo todo. Porque o padrão do mundo é um padrão egoísta, é um padrão reclamão. A gente acha que o sol tinha que ser só pra gente, e a gente não entende que a nossa felicidade muitas vezes ela implica na nossa limitação de vida, para que eu viva um regramento, para que não afete meu pai, não afete a minha mãe, não afete o meu filho. Eu tenho que pensar numa felicidade coletiva. E por isso nós reservamos esse mês, para que nós possamos trazer isso para uma reflexão mais madura e mais sensata, para que tenhamos dias melhores, de acordo com o padrão estabelecido por Deus. Eu quero orar com você, pedindo a graça do Senhor sobre as nossas vidas, porque nesse mês nós estamos trazendo as famílias da RCCA para participar conosco. E nós não somos artistas, nós não viemos fazer um show, porque nem temos capacidade para isso. Mas viemos aqui mostrar a nossa família, celebrar a alegria da amizade, a alegria da comunhão, e pedindo a graça de Deus sobre as nossas vidas. Então você que está do outro lado, não se preocupe com a afinação, não se preocupe se alguém está cantando afinado ou não. Se preocupe que as pessoas estão aqui felizes. Porque a pior coisa é quando você encontra um parente que você fala: eu não suporto aquele indivíduo, não quero ver, se eu puder evitar. Mas graças a Deus, as famílias que nós temos trazido aqui são famílias que têm alegria de estar, quando um encontra com o outro, celebra. Quando a gente vê que um dos nossos familiares está bem, foi bem sucedido, isso não causa nenhuma inveja, nenhuma dor na gente, mas causa uma alegria, uma satisfação de saber que a família está vencendo mais uma vez. Agora nós entristecemos quando uma área é destruída, quando um lar está bagunçado, quando uma família é quebrada, quando alguém está doente, quando as coisas não estão bem. Oremos ao Senhor.
Senhor Jesus, nós pedimos e te agradecemos, ó Pai, por esse momento tão maravilhoso que o Senhor nos dá. Senhor, eu te agradeço pelas famílias que aqui estão e que aceitaram esse desafio. Eu te agradeço pela vida desses corajosos que aqui estão, Pai, para defender a família, Pai. Porque nós sabemos que quando todas as portas das amizades se fecham, quando a porta do emprego se fecha, quando os amigos se vão, quem nos acolhe é a família, Senhor. A família sadia, a família saudável, é essa que está conosco, Pai, no momento de sucesso, no momento de tristeza, no momento, em todos os momentos, Pai. É a família que caminha, Senhor, a caminhada conosco. Seja a estrada pavimentada, uma estrada esburacada, Pai. É a família, Pai, um com a mão, um dado a mão para o outro, que avança, que consegue galgar projetos maiores. Pedimos a Tua presença, Pai, nesse ambiente. Queremos ser canais de bênção na vida das famílias que estão nos assistindo, Pai. Não queremos ser cansativo e nem exaustivo, Pai. Por isso, para que isso não ocorra, Pai, queremos a presença do Teu Espírito Santo nesse ambiente, nas nossas vidas, Pai. Nutrindo a nossa expectativa, Pai, que nós sejamos dependentes de Ti o tempo todo, Senhor. Venha sobre nós com a Tua graça e com a Tua unção. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Graça e paz, queridos. Antes de chamar a família de hoje, eu queria... Hoje o Senhor está cumprindo uma promessa que Ele fez para mim. Quando eu ainda era criança, eu sempre tive o desejo. Quem me conhece sabe que eu sempre caminhei, a maior parte da minha vida eu caminhei sozinha na igreja. Muitas vezes eu ia sozinha para os cultos. Mas o Senhor sempre falava que Ele ia salvar a minha família. E o tempo foi passando, eu cresci, não cresci muito, mas eu cresci um pouquinho, fui ficando mais velha. E eu fui vendo Deus fazendo isso como um milagre. E hoje é um culto especial, principalmente para o meu coração, porque eu estava aqui, em cima desse púlpito, mas imaginando a alegria do meu pai se ele estivesse aqui hoje. Para a glória do Senhor Jesus, hoje está aqui na nave da igreja, meus irmãos, minha mãe, meus sobrinhos, tem primeira, segunda, até terceira geração. Deus, Ele cumpriu a promessa dEle na minha vida. Às vezes as coisas parecem que vão demorar, assim como Sara tinha a promessa de ser mãe de uma nação, mas parecia que aquilo não chegava nunca. Mas o Senhor cumpriu a promessa dEle. Ainda que às vezes a promessa do Senhor parece que está demorando na sua vida, querido. Deus, Ele tem um tempo para todas as coisas. Você não pode desistir, seja perseverante. Seja perseverante no Senhor. Eu não vou dizer que nessa minha caminhada muitas vezes eu quis desistir. Muitas vezes eu me senti sozinha, me senti fraca. E eu olhava, parecia que eu era a ovelhinha diferente de todo mundo. Mas o Senhor me honrou, o Senhor me fortaleceu, o Senhor me deu graça. E hoje eu vou dizer como Josué: eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa, nós servimos ao Senhor. E é com muita, muita alegria no meu coração que eu quero chamar a minha família para louvar ao Senhor neste mês da família. Eu quero chamar aqui meu irmão mais velho, com muita honra, com muita alegria, está aqui conosco, minha cunhada, que me viu ainda tão pequenininha. Ela sabe do que eu estou falando. Quero chamar os meus sobrinhos, minhas cunhadas, muito querida, meus irmãos, meu irmão caçulinha, que hoje já é um homem, já é pai. Glória a Deus, queridos, vale a pena perseverar no Senhor, vale a pena confiar, não desista. Se Deus fez uma promessa para você, seja perseverante, confia que Ele vai cumprir, assim como Ele cumpriu a promessa dEle na minha vida, Ele vai cumprir a promessa na sua vida, amém? Glória a Deus. Então eu quero chamar aqui com muita alegria o Júlio César, a
Cida, o Rogério, eles vão louvar ao Senhor. E eu quero que você seja ministrado por cada louvor, por cada palavra de bênção que vai sair daqui nesta noite para o seu coração. Eu quero chamar também aqui com muito carinho a minha sobrinha Daniela, minha sobrinha Carol, Alexandre, Bruna, Lisandra, minha filha Sofia, o Vinícius que está cuidando ali dos bastidores. Amém. Olha só, gente, que família linda e abençoada que o Senhor me deu. E não vão subir todo mundo porque não cabe. Glória a Deus por isso. Mas temos mais gente aqui da nossa família que está nos prestigiando nesta noite. Aleluias. Eu quero chamar também a minha mamãe querida. Esse mês é o mês também da mamãe. A minha mamãe querida que está aqui junto com o seu Anísio também, que representa aqui o meu pai. Meu irmão Mauro, a minha cunhada Irene. Glória a Deus. Alexandre também, pode subir, Ale. Glória a Deus, queridos. É ou não é um presente do Senhor? É ou não é um presente do Senhor? Aleluias. Aleluias. Você pode, aonde você estiver, glorificar ao Senhor por isso? Olha só, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Valeu a pena, valeu a pena. Aleluias, glória a Deus. Nós vamos chamar aqui a Isa que vai conduzir esse culto. E nós desejamos que o Senhor fale profundamente no seu coração e que a sua família seja abençoadíssima nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, amém, glória ao nome do Senhor Jesus. Antes de nós começarmos a louvar o Senhor com a minha família, eu vou chamar a minha mãe para ler um versículo da Bíblia. A senhora quer ler? Pode estar vindo, mãe. Oi, meus amados e queridos irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Irei ler um versículo, Bíblia em Mateus 22, e versículo 34, que fala conosco, né? E o grande mandamento, e os fariseus, ouvindo, que lhe fizeram endurecer os saduceus, reuniu-se no monte, no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o e experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei de Jesus? Ele disse-lhe: amar o Senhor teu Deus de todo o seu coração e de todo o seu pensamento. E o segundo mandamento, semelhante a esse, este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo é amar o teu próximo como a ti mesmo. E quem é o nosso próximo, meus irmãos? A nossa família. Então ele mandou que amássemos a nossa família, que a gente vê o pai, a mãe, os irmãos, enfim, todos, a família. Porque se você vê a sua família e não ama, você vai amar Deus que você não vê? Então, ame a sua família, ame o seu próximo, seja ele qual for, mas ame de todo o seu coração. O maior e grande mandamento é esse. E eu agradeço essa oportunidade em nome do nosso Senhor e Salvador
Amém. Vamos fazer uma oração para iniciar esse culto, né? Entrar na presença do Senhor da melhor forma possível, né? Falando com Deus. Quem puder fechar os teus olhos, vamos falar com o Pai. Senhor Deus, meu Pai Todo-Poderoso, Deus de misericórdia, Deus de amor. Senhor, obrigado por este momento, Senhor, por estarmos com a nossa família, Senhor. Não só a nossa família de sangue, meu Pai, mas nossa família com os nossos irmãos, com os irmãos da RCCA, Senhor. Eu espero, Senhor, que não seja mais um culto, mas que seja, você receba nessa noite, meu Pai, algo novo. Pai, que nós possamos, Senhor, estar com o coração aberto, com o coração quebrantado para receber aquilo que o Senhor fez para nós nessa noite, meu Pai. Eu te agradeço, meu Pai, por tudo. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero receber de ti, Senhor. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Declare. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Declare. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito, Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia.
como a Arlene falou, né? Na verdade, o que está acontecendo aqui nesse púlpito hoje, aqui nesse lugar, nessa igreja, foi o tempo que Deus preparou para nós, para nossa família. E Deus foi trazendo, né? Um por um, foi trabalhando. E esse próximo louvor, ele vai falar como nós passamos por tribulações, por noites aflitas, noites traiçoeiras, sem dormir, pensando, né, no que iríamos fazer no outro dia, sem perspectiva. E hoje nós sabemos que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Então nós sabemos hoje o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos adorando a Deus. Nós estamos louvando o nome do Senhor Jesus. Amém? Você pode cantar conosco? Deus está aqui nesse momento. Sua presença é real em meu viver. Abra o seu coração pro Senhor. Entregue sua vida e seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. Se você crê, é Ele autor da fé, do princípio ao fim, de todos os seus tormentos. E ainda se vier, e ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier, declare. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Calor e alegria, pois Deus é amor, Ele não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. Ele é o autor da fé, do princípio ao fim, de todos os seus tormentos. E ainda se vier, noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer
chorar, mas Deus te quer sorrindo. Aleluia! Pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Glória a Deus! Aleluia, Jesus! Amém! Nós estamos comemorando o mês da família, né? O mês de maio, o mês da família. E nós agora vamos cantar um louvor que fala sobre a nossa família, né? Amém? Vamos cantar conosco? Quem puder, canta conosco, nos ajude. Te agradeço. Oh, aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. Te agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar. Te agradeço
Aleluia. Olá, meus amigos e irmãos. Estou aqui para dar os parabéns para você que aceitou o desafio no mês de abril de ler o Evangelho de Mateus. Eu tenho certeza que ao se dedicar nesse objetivo, você aprendeu um pouco mais sobre Jesus, um pouco mais sobre o reino de Deus. Especialmente você que faz parte da Escola de Ministérios da RCCA, onde nós tivemos ali a oportunidade de falar sobre o caráter de Cristo. E o livro de Mateus fala bastante sobre essa moldagem do homem ideal. Para o mês de maio tem um novo desafio para você que eu quero te convidar. Nós estaremos lendo o livro de Marcos e o livro de Lucas. Esses evangelhos, juntamente com o de Mateus, eles fazem parte do evangelho sinóticos, aqueles que são escritos pela mesma ótica, pelo mesmo ponto de vista. Junte-se a nós desse desafio, para que sejamos melhor no reino de Deus. RCCA, Cristo em você. Aleluia. Nossa, que delícia, né? Gente, que louvor maravilhoso. Eu queria ficar cantando ele aqui até amanhã. Amém, glória a Deus. Aleluia. Vamos falar um pouquinho da palavra do Senhor, né? Nós vamos começar essa palavra, nós vamos falar sobre proporção. Porque nós achamos que grandes problemas, eles requerem de nós grandes forças, grandes coisas. E nós vamos aprender aqui por meio de Jesus Cristo, que não é bem por aí. Vamos aprender que aquilo que você carrega é maior do que você pensa. Amém? Eu queria convidar os irmãos para abrir a Bíblia no livro de Mateus. Os membros da RCCA estão lendo o livro de Mateus no mês de abril. Nós vamos falar em Mateus 17, do 18 ao 20. Mateus 17, do 18 ao 20. O 18 começa. Jesus repreendeu o demônio. Este saiu do menino, que daquele momento em diante ficou curado. O 19 vai falar: então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu, no 20 ele responde, Jesus: porque a fé que vocês têm é pequena. E eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. Quem crê que para Deus nada é impossível? Eu creio que para Deus nada é impossível. Eu quero começar a falar com os irmãos que seja lá o que você está enfrentando, absolutamente nada é impossível para Deus. O Carlene falou que hoje, eu sou testemunha viva, né? Que realmente ela ia para a igreja sozinha. Quantas vezes eu falei: jamais eu vou ficar dormindo. E quantas vezes eu mesma blasfemei: imagina, não quero, não vou. E para a honra e glória do Senhor Jesus, eu estou aqui e a minha família está aqui. E a minha família está bem carregada hoje aqui, hein? Amém? O texto que eu li, ele é um extremo. Jesus está comparando um extremo. Ele está comparando uma montanha que é tão gigante com um grão de mostarda. Eu não sei se todos sabem o que é um grão de mostarda. Eu não sabia. Eu fui ver como é que era um grão de mostarda. É uma balinha bem petitiquinha, que se você colocar assim, ele pode entrar entre os seus dedos e ele está na tua mão e você não enxergar. E Jesus fala: se você tiver uma fé desse tamanho, você pode falar para o monte: vai daqui para lá, e o monte vai. E a gente pensa: meu Deus, por quê? Que precisamos ter uma fé tão pequena para a gente mover algo tão grande. Amém? E aqui o texto ele fala, esse texto do Mateus 17 é um menino endemoniado. Um menino endemoniado. E o pai desse menino estava desesperado, porque
quando o menino ficava endemoniado, ele se jogava nos lugares, ele se machucava, ele, se passasse pelo fogo, ele entrava no fogo, se passasse por uma água, ele caía na água, porque o que estava agindo sobre ele era algo espiritual, era um espírito maligno. E o pai do menino estava desesperado. Eu preciso cura. Eu estou sabendo que Jesus está ali perto da montanha. Eu vou tá com os discípulos. Eu tenho certeza que eu vou chegar até lá e o meu filho vai ser curado. É hoje, o meu dia é hoje. E ele pega o menino e vai. E quando ele chega lá, o que acontece? Jesus tinha subido com 3 discípulos ao monte da transfiguração. Quem é os 3 discípulos que andavam com Jesus o tempo inteiro? Pedro, Tiago e João. Só faltou o barquinho, né? Mas eram Pedro, Tiago e João. E os 3 subiram com Jesus pro monte da transfiguração. E Deus queria mostrar algo para eles lá. E ficaram-se 9 discípulos e uma grande multidão. E essa multidão, como Jesus queria tratar algo particular com aqueles discípulos, ele falou: olha, eu vou subir, os 9 vão ficar aqui e não deixa ninguém subir. Aí veio aquela multidão, os 9 discípulos. E aí o pai dessa criança, desesperado, eu fico imaginando o sofrimento que aquela família, que aquele pai, que aquela mãe, que aqueles irmãos estavam passando com a condição que o menino vivia. E era algo tão avassalador na vida daquela criança que era o tempo inteiro ele ficava endemoniado. Isso vai muito contra o que algumas pessoas falam, né? Porque a gente fala, criança não tem demônio, né? Criança, não. O inimigo, ele não escolhe tamanho, ele não escolhe idade, ele não escolhe cor. Quando ele encontra um lugar para ele morar, para ele ficar, ele vai ficar ali. E se nós não tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, aquele inimigo, ele vai permanecer na nossa casa, nos nossos lares, na vida dos nossos filhos. Então, eu fico imaginando aquele pai. Aquele pai procurou médicos, aquele pai procurou curandeiros, ele procurou tudo. E ele não chegou naquela multidão assim, ai, com toda a educação, ai, por favor, não, ele chegou desesperado. Ele chegou gritando, eu preciso de ajuda. E aí quando ele, naquele momento que ele chega ali, Jesus tinha subido para o monte da transfiguração. Depois, quem quiser entender um pouquinho melhor, eu acho que o pessoal que lê o livro de Mateus vai entender a questão do monte, que é onde Jesus leva o discípulo para ver. Lá eles encontram com Abraão. Me ajuda aí, Alexandre. Com quem que os discípulos e com quem lê o livro de Mateus? Mas enfim, Jesus tinha algo para tratar com 3 discípulos. E os 9 ficaram. E o pai chega naquele lugar, desesperado, e ele não encontra Jesus. Jesus tinha subido, tinha acabado de subir, e ninguém podia subir. Aí ele falou, não, mas peraí, se Jesus tem 12 discípulos, 3 subiram e 9 estão aqui, são esses 9 que vão me ajudar. Porque se eles falam em nome de Jesus, se eles professam a fé de Jesus, são eles em que eu vou confiar. Ele foi lá e falou para os discípulos, orem no meu filho. E aqui vai dizer que os discípulos oraram e o demônio não saiu. Que triste, né? O demônio não saiu. E aí os discípulos ficaram olhando um para a cara do outro com cara de paisagem, né? Tentaram de tudo. Tem até novela, filmes que relatam esse trecho. E é exatamente dessa forma. Eles ficam sem entender o porquê que eles não conseguiram expulsar aquele demônio. E aí Jesus chega e pergunta, o que está acontecendo? O que está acontecendo? E aí os discípulos ficam olhando um para a cara do outro. E o que é bonito nessa história é que o pai do menino poderia pensar o quê? Se os 9 andam com Jesus, professam a mesma fé, seguem ele, falam a mesma língua que ele, não expulsaram, pode ser que Jesus também não vai conseguir. Mas ele tinha ouvido falar de um Jesus que curava e que ele não iria sair dali. Então ele insistiu, ele falou, não, eu vou continuar aqui, eu vou esperar. E quando Jesus desceu, Jesus perguntou, e aí o pai foi e falou para ele, olha, meu filho tá com um demônio há anos e eu não saio daqui enquanto esse demônio não for expulso do meu filho. E Jesus vai lá e coloca a mão no menino
expulsa o demônio. Amém? Mas e o ponto de interrogação agora? Porque para mim ficou um ponto de interrogação, né? Por que que Jesus sim e os discípulos não, se eles fazem as mesmas coisas? E aí é onde vem a pergunta, né? Por que que isso aconteceu? E aí o pai ficou, graças a Deus, o sofrimento daquela família acabou. O menino foi para casa com o pai, provavelmente chegou em casa, deve ter tido festa. O pai falou: nosso filho agora está curado, não vamos mais passar por aquilo, nosso filho não vai se machucar, ele não vai se queimar, ele não vai cair na água, ele não vai se jogar do precipício, porque o demônio que estava na vida dele não existe mais. Jesus curou. E aí fica o ponto de interrogação, ele volta lá, aqui, vamos voltar aqui no 19. Então os discípulos aproximaram de Jesus em particular e perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? Num linguajar de hoje, deixa eu tirar essa Bíblia. Eu fico imaginando assim, os discípulos lá com cara de paisagem, né? Porque o Jesus chegou lá e expulsou, resolveu aquele problema. E os discípulos olham um para o outro, né? Aí eles chamaram Jesus no privado. A gente faz isso às vezes, né? A gente não chama alguém no privado quando a gente quer falar algo que é bem particular, que a gente às vezes está com vergonha, que a gente não quer falar para alguém. A gente chama aquela pessoa que a gente fala: não, essa vai me ajudar. E eles chamaram Jesus no particular e perguntaram para Jesus: Jesus, por que nós não conseguimos? E sabe o que é bonito na atitude dos 9? Os 3 não, Pedro, Tiago e João não estavam sabendo. Mas o que é bonito na atitude dos 9 é que eles queriam saber o porquê que eles não conseguiram. Eles não pegaram aquele problema e colocaram embaixo do tapete. Aquela montanha que apareceu na frente deles, que foi uma montanha. Eles não pegaram aquele problema e colocaram embaixo do tapete. Eles simplesmente falaram: não, nós queremos saber. Porque nós, muitas vezes, estamos passando por muitas tribulações, sofrimentos, tristezas. E a gente acha que não, vamos colocar embaixo do tapete. Aí amanhã você coloca mais um pouquinho, amanhã coloca mais um pouquinho, e aquele problema vai crescendo, 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 e de repente vira uma montanha. Antes de eu ler o livro de Mateus, eu não entendi o porquê que Deus comparou uma montanha com uma semente de grão de mostarda. Lendo o livro eu entendi. Ele desceu da montanha, ele tinha acabado de descer, então eles estavam todos virados para a montanha. Era algo que estava cobrindo a frente deles. Então, o que ele tinha naquele momento era comparar as duas coisas. Então ele pensou: algo muito grande, a montanha. Acabamos de descer da montanha. Então eles vão entender quando eu falar. E a semente de mostarda, como eles conhecem também, eles vão entender do que eu estou falando. Porque eu achava que isso era uma parábola, uma montanha, uma semente, e Jesus falou. E aí por isso que é bom a gente ler a Bíblia várias vezes, voltar, estudar, compreender, aquela palavrinha lá que a gente não entendeu, a gente pesquisar sobre ela, porque a gente vai compreender melhor. E eu entendi o porquê da montanha e da semente, eu não sabia. Olha. E esse problema desse pai, desse menino, só vai entender quem já passou por uma tribulação muito grande. Porque a gente passa tribulações pequenininhas, mas quando a tribulação é muito grande, que você fala: Deus, é o meu limite, eu não aguento mais. Aí a gente consegue entrar na cena. Porque eu tenho feito isso, né? A gente às vezes lê a Bíblia e passa correndo, mas vamos começar, quando a gente lê algo, a gente entrar na cena. Imagina que fosse com teu filho, se fosse um problema que você está enfrentando, algo tão grande. E aí você pensa: que desespero que aquele pai estava, que desespero que aquela família devia estar passando com aquele problema daquele menino. Porque a gente às vezes, né, acontece só no quintal do vizinho, não acontece com a gente. Mas quem já passou por uma tribulação, quem passa por uma tribulação muito grande, vai compreender o desespero que aquele pai estava passando. Deixa eu correr aqui por causa do tempo. Olha, já falei tudo, tá vendo? Quando nós falharmos,
se a gente entender que o nosso erro vai ser um erro que vai nos definir, que vai ser um erro que a gente não vai conseguir prosseguir, que aquilo ali acabou comigo, eu não tenho mais oportunidades, infelizmente você vai viver uma vida de procrastinação, você vai ficar rodando em círculos. Mas quando você entende que falhar é humano, que não é o fim do mundo, que nós podemos lidar com as nossas fraquezas quando nós estamos debaixo de uma verdade. Porque nem todos os dias nós vamos acordar sorrindo, nem todos os dias nós vamos acordar, mas vai ter aquele dia que você vai acordar sorrindo sim, que você vai ter uma palavra amiga para falar para alguém, que você vai poder dar um telefonema, falar com uma pessoa. Muitas vezes a gente só precisa receber um telefonema de alguém, uma mensagem. E quando você está com o teu coração em espírito, sabia que Deus ele aponta algumas pessoas para você falar, para você ligar? Ele aponta. E eu tenho vivido isso. Às vezes eu ligo para uma pessoa, mando mensagem para alguma pessoa, e a pessoa estava precisando de ouvir, a pessoa estava precisando de uma oração. E nós vivemos num mundo de grandeza. A gente acha que Deus só vai agir, que o grande empresário ele só vai ser aquela pessoa que sempre estudou numa faculdade grande, que o grande pastor só vai ser pastor de uma igreja grande, que você só vai ser curado se você for internado num hospital grande. Então a gente tem essa ideia de que o pequeno, e aí Deus mostra para nós que um grão de mostarda pode destruir uma montanha. E nós estamos vivendo num momento que a gente acha que nós somos pequenos. Não, eu não posso, eu não consigo. E aí você começa a ficar no achismo, né? O que estão achando de mim? Você fica, o que estão pensando de mim? Amém, irmãos? A palavra está sendo mudada, mas o Espírito Santo ele é desse jeito. Ele muda um pouquinho as coisas, viu? O que eu pude perceber com o pouco tempo que eu tenho de cristã, eu tenho pouco tempo de cristã, né? A Arlene me converteu. É que muitas vezes a gente acha que ter um trabalho na igreja, quem grita mais alto, a oração que é mais forte, aquele que está ali aparecendo mais, vamos dizer assim, a gente acha que é ali que está a cura, né? Porque os discípulos, eles poderiam... Aí Jesus fala para os discípulos, o que aconteceu? O que aconteceu com vocês naquele dia? Vocês não precisavam. Às vezes eles estavam vendo uma multidão, eles falaram o quê? Nós vamos orar bem forte. Vamos gritar no pé da orelha desse demônio que ele vai ter que sair. Vamos fazer uma revolução aqui nesse canto aqui e esse demônio vai sair. E aí Jesus fala para eles, não é isso. Eu estou falando para vocês, é a semente, é a montanha. Então muitas vezes a gente está fazendo algo, achando que vai algo grande, querendo correr atrás de coisas grandes, achando que Deus vai nos revelar para a gente em coisas grandes. Mas Ele não vai. Você sabe onde Deus vai nos revelar para nós? Quando a gente acorda de manhã com aquele louvor assim, sabe? Quem sabe aquele louvor que sai de dentro? Desentoado mesmo, rouco. Aquela oraçãozinha que você faz antes de dormir, que você vai lá no quarto do seu filho e fala, eu profetizo que vai ser profeta do Senhor, vai ser pregador, vai ser... nessas pequenas... Todos os dias você vai construindo com a sementinha. Essa sementinha. Deus não quer que você olhe para essa montanha e pense assim, não, eu só vou conseguir ser algo quando a minha fé chegar do tamanho dessa montanha. Então eu vou fazer 20 dias de jejum, eu vou fazer campanha, eu vou fazer tudo que eu puder fazer, porque a minha fé está tão pequena, eu não estou conseguindo ver. Meu problema está muito maior. E aí você começa atrás daquela montanha, que a montanha estava lá, cobrindo tudo, né? E aí você perde o que podia estar atrás da montanha. Aí a montanha tem rio, tem pássaros voando, tem vento soprando, tem um mar azul. E você está lá só enxergando aquela montanha na tua frente. Por quê? Porque o teu problema é aquela montanha. A tua dívida é aquela montanha. O teu casamento é aquela montanha. O teu filho é aquela montanha. E aí Deus está falando para você, para. Não foi isso que eu estou falando para vocês. Eu estou falando que se a semente tão pequenininha
Se a nossa fé for do tamanho dela, eu vou poder mandar um monte sair daqui e ir para lá. Para com isso. Não foi isso que eu estou ensinando. Eu não ensinei para vocês isso. Eu não mandei vocês gritarem no menino. Eu não mandei vocês balançarem o menino. Vocês só tinham que orar com fé. Vocês só tinham que fazer aquilo que eu ensinei. E a gente está rodando lá o tempo inteiro atrás de coisas grandes. Não, mas hoje eu não vou para a igreja não, porque eu não estou bem. Aí você coloca uma montanha bem na frente. Às vezes tem um sol maravilhoso e você está escondido atrás da montanha. E Deus está falando para você: quando você deixar de olhar para a montanha e olhar para a semente, ela vai sair da tua frente, porque a tua fé pode mover essa montanha. Então você tem que crer que nesta noite, que Deus, Ele coloca uma semente como exemplo, para provar para nós que ela pode ser maior do que a montanha, ela pode destruir a montanha. E a gente está o tempo inteiro ali, atrás daquela montanha. E eu quero contar algo aqui, antes dessa palavra aqui. Eu estava na quarta-feira, a gente gravou um culto aqui com a família, acabou tarde o culto. Eu passei por uma situação muito constrangedora, muito triste. E eu comecei a chorar. E eu não tinha ainda pensado na palavra. E aí, isso já era tarde da noite. Aí a televisão ligada, as coisas acontecendo. Aí eu falei, eu com o coração quebrado, despedaçado. Uma montanha assim na minha frente que eu não conseguia enxergar nada. Eu só queria chorar. E aí Deus falou para mim: a montanha não é maior do que a tua semente, aquilo que eu plantei dentro de você. Aí eu parei de chorar. Aí eu peguei, já era tarde, peguei um fone de ouvido, coloquei e fui louvar. Eu fui louvar e eu comecei a cantar aquele louvor da Gabriela Rocha. Me ajuda aí, Lisandra. Diz, da Gabriela Rocha. Ouço vozes que sinto assim, que seguro estou quando há fraqueza em mim. Que seguro estou, se frágil eu me senti, que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, no que diz sobre mim. E aí eu criei naquilo que Deus. Aí eu fui no espelho. Eu fui no espelho do meu banheiro, eu olhei para um lado, olhei para o outro. Eu estava maquiada, estava bonita ainda. Eu falei, Deus, eu sou um vaso, né? Que vaso é esse quebrado? Vamos lá. E eu fui ler a Bíblia. E eu desliguei a televisão, comecei a louvar. E Deus começou a falar no meu coração: essa montanha não vai te quebrar, essa montanha não vai te destruir. E Deus trouxe essa palavra para o meu coração. E Deus falou para mim: filha, a sua montanha não é tão grande, porque você tem uma semente. Aleluia, irmãos. A minha vida com Deus, ela é intensa mesmo, tá? E eu gosto disso, sabe por quê? Porque eu não tinha uma palavra para falar para vocês hoje. E por causa dessa montanha, Deus me colocou essa palavra. Sabe o que Ele falou para mim? Que é na tua fraqueza, que é nos teus momentos de montanha, nos teus momentos de tristeza, que eu vou me revelar para você. E hoje tem muita gente que não vai ver a glória de Deus se não sofrer, se não tiver uma montanha na frente dela. Se você não tiver uma montanha na tua frente, você vai só ver coisas bonitas. Você só vai ver flores, pássaros, rios, e você não vai ver a glória de Deus. E aí eu fiquei até as 4 da manhã fazendo essa palavra. E nem um pingo de sono, porque era Deus que estava falando comigo. E eu fui escrevendo, eu escrevi 27 páginas. Pergunta para a Lisandra. E Deus falando comigo, eu escrevendo. Eu falei, obrigada, Senhor. Obrigada por este momento. E aí a palavra foi vindo. E eu vim falar para vocês sobre montanha e grão de mostarda. Que se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, nós vamos falar para ela. E a montanha vai sair do lugar.
E no dia seguinte, tudo aquilo que eu tinha vivido, que eu tinha passado, aí Deus, como que Deus é comigo? Deus veio e trouxe tudo novo, tudo diferente. Aí nós cantamos aqui hoje, né? Eu quero viver algo novo. E Deus me deu algo novo. Deus me deu algo novo, Deus me deu revelações, Deus me deu coisas. Um dia eu estava péssima, no outro dia eu estava aleluiada, maravilhada com o Senhor. Amém? Vou finalizar, tá, irmãos? Eu passei tudo aqui, ó, tá vendo? Ó? E quando a gente fica com esse sentimento, com esse pensamento de grandeza, que tudo só vai acontecer na nossa vida quando for grande, quando algo muito grande acontecer, a gente vai lá, fala para Deus, né? Deus fala para você assim: olha meu filho, as coisas loucas que eu vou fazer na tua vida, você nas coisinhas pequenas, nas coisinhas mais estúpidas, né? Nas coisinhas pequenas, nas coisinhas mais estúpidas, o nosso improvável é onde Ele vai trabalhar na tua vida. Às vezes você não tem uma casa, né? Às vezes mora num lugar ruim, às vezes não tem um dinheiro na conta bancária, e Deus está falando para você: não é aí que não tem problema. Não tem problema, o importante para mim é a semente que eu plantei em você. E aí, a outra comparação, sabe qual que é? A montanha, ela é grande, ela é transponente, né? Só que tem um detalhe: ela é morta. Porque a montanha, ela cresceu tudo que ela tinha para crescer, ela tá ali. Às vezes ela é enorme, grande, tem um espaço, tampa a sua vista, mas ela é morta. E aí Deus fala para nós: a semente, ela não é morta. Porque se você pega aquela sementinha e de uma vira duas vira 1000, 10.000, trilhões, e você vai crescendo, você vai plantando, e vai saindo um jardim, vai saindo um jardim de hortaliças, um campo cheio de verduras, porque a mostarda é uma verdura. E aí você fala: nossa, mas a montanha era tão grande. Mas Deus está falando: a montanha é grande, mas ela é morta, não se importa com a montanha. Aí a gente pensa: meu Deus, o câncer, a depressão, essa montanha que está na minha frente é uma montanha só, ela está morta. E Deus está falando: a semente de mostarda não está morta, ela vai crescer, ela vai semear. Você pode na tua casa semear essa semente. Você pode. Nós estamos semeando a semente aqui, porque quando a gente manda um vídeo para alguém de uma palavra de Deus, você está semeando, e ela vai crescendo. E a montanha não, a montanha ela está parada. A montanha ela está fixa ali no lugar, ela só é grande. E quando a gente parar de olhar para ela e olhar para a semente, nós vamos compreender a lição que Jesus está dando para nós nessa noite. Amém? O seu ministério, a sua saúde, a sua família. E não se importe, porque as pessoas vão comparar mesmo. Elas vão fazer a palavra, né? Não vai ser equivalente. Porque as pessoas pensam que nós vamos ser medidos pela quantidade de coisas que nós estamos fazendo. E não. Deus, Ele está medindo pelos pequenininhos. Amém? Sabe por que você ainda não acreditou naquilo que Deus plantou em você? Porque muitas vezes o diabo ele vem, né? Ele quer denegrir a nossa imagem, né? Porque quando a gente está naquele momento de tristeza, você olha para o espelho e você não quer. A gente até desiste de viver, né? Fala: essa vida para quê? Compara a vida com a montanha. Essa montanha não tem mais sentido. E aí novamente Jesus fala: vai para as pequenas coisas, minha filha. Vai plantar essa semente. E aí quando você esquece, porque quando você esquece da montanha, e você vai pegando aquela sementinha e vai plantando, vai semeando, ela vai crescendo. E aí lá na frente você vê aquele campo florido, bonito, e você fala: nossa, eu contribuí para isso. E aí nesse momento que Deus fala: aquela é minha filha fiel, aquele é meu filho fiel, aquela é em quem eu confio. Amém? Eu vou finalizar aqui, tá? 1 Coríntios 1:27.
Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E eu quero encorajar você nesta noite, de você pegar a tua pequena sementinha, que pode cair dentro dos seus dedos, você pode não sentir ela, e perseverar com ela na sua mão. Perseverar. Mães, perseverem em oração pelos seus filhos. Pais, perseverem em oração pelos seus filhos. Filhos, orem também pelos teus pais. Porque a gente tem um paradigma, né? Que às vezes os pais orando pelos filhos. Mas como nós precisamos, como pais também, que os nossos filhos orem por nós. Amém? E esse é o verdadeiro sentido da família. E essa palavra veio ao meu coração porque eu entendo que se nós tivermos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, nós vamos ser igual aquele pai. Nós vamos confiar em Jesus e Ele vai curar. E os discípulos, nós poderíamos falar mal dos discípulos, né? Poderíamos falar mal deles, porque realmente, eles não têm fé suficiente. Não. Muitas vezes, nós vamos ter fé, nós vamos louvar bonito, nós vamos ler a Bíblia direitinho, nós vamos fazer tudo. E mesmo assim não vai dar certo. Sabe por quê? Porque foi o testemunho que eu contei. Porque muitas vezes, se você não tiver sofrimento, você não vai ver a glória de Deus. Não vai. Porque a gente tem pessoas que é vergonhoso, né? Eu não tenho coragem de falar, não tenho coragem de falar de Deus, não. Tem sim, você tem que pegar a tua sementinha e plantar. Tá dentro do ônibus, vendo uma pessoa lá precisando da palavra, fala para ela. Fala de Deus. Essa é a semente que Deus quer que nós plantemos. Amém? Eu quero fazer uma oração com vocês. Eu espero que Deus tenha falado com vocês como falou comigo. E eu creio que se a tua semente, ela for bem pequenininha, mas a tua fé estiver depositada nela, ela vai destruir as montanhas que está sobre a sua vida, sobre o seu lar. Amém? Eu vou fazer uma oração, quero convidar minha família para cantar comigo. E eu creio que Deus falou com alguém aqui nesta noite. Eu creio que Deus está plantando sementes através dessa live, através desse culto, através da nossa família. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Senhor, meu Deus, Pai Todo-Poderoso, Senhor, que a Tua palavra que foi falada aqui hoje, Senhor, neste culto, ela não venha simplesmente, Senhor, ser jogada ao vento, meu Pai, mas que possamos nos enxergarmos como sementes do Senhor. Porque nós somos pequenos, Senhor, somos pequenininhos. Podemos cair entre os nossos dedos, meu Pai. Mas nós sabemos que se a nossa fé tiver depositada, Senhor, nesta semente, nós veremos a glória do Senhor. Nós veremos um Deus grande, um Deus que cura, um Deus que salva, um Deus que pode tudo. E se você tiver a tua fé pequena, mas se você pegar aquela montanha e jogar a tua fé, a sua semente toda naquela montanha, a tua semente vai destruir essa montanha. Amém, Jesus. Presente precioso eu ganhei, um projeto que nasceu no coração de Deus. Meu tesouro é meu lar. Nós declaramos isso nessa noite como família. A nossa família está debaixo da graça do Senhor. Nós declaramos que cada família seja abençoada nesta noite. Aleluia. Obrigada, Senhor, por essa palavra. Obrigada por esse momento especial que o Senhor preparou para que estivéssemos aqui na Tua presença nesta noite. Aleluia. Obrigada, Senhor, pela nossa família. Mas quando a mágoa tem razão, prevalece o perdão. Está guardada debaixo das asas do Senhor, como a menina dos teus olhos. Aleluias. Aí na tua casa, declare isso com muita ousadia.
A minha família, debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ter meu lar na presença do Senhor. Erga suas mãos aos céus e declare: eu e minha casa serviremos ao Senhor.